Olha a formiga, cara. Olha ela. Vem aqui. Sobe aqui. Meus bacanos, bom dia, tarde, noite, sei lá, cara, eu sei lá que horas você tá vendo isso aí na sua casa, mas eu sei que nós estamos no episódio 12 da nossa classe bíblica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus outros amigos desbravadores. Agora vamos ao vídeo de hoje, vamos lá. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, pegue uma caneta agora e agora você vai lá pro teu cantinho, pro teu quadro, não sei, porque esse aqui é o momento da nossa classe bíblica. E o tema da classe bíblica de hoje é ecologia. No vídeo de hoje nós vamos descobrir que quando as coisas são compartilhadas, todos os envolvidos se beneficiam. Como, por exemplo, o banheiro público. Mas antes de nós começarmos este assunto que é tão interessante, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos envie o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as lições que o Senhor tem para nós hoje. Pedimos isso por Jesus, amém. Vamos agora para o conteúdo do 7º ano do ensino fundamental, aquela matéria de ciências, mais precisamente, relações ecológicas. Bom, as relações ecológicas, elas são meio que são relações que os seres vivos estabelecem entre si, e algumas dessas são muito conhecidas por nós, como por exemplo o predatismo, o parasitismo e por aí vai. Só que dessas relações ecológicas eu gostaria de ressaltar uma para o estudo de hoje, que é o mutualismo. Um exemplo clássico são os passarinhos, né, que às vezes eles pousam assim nas costas desses animais e eles se beneficiam porque comem os carrapatos que estão nos animais e os animais se beneficiam porque os carrapatos vão embora. Isso mostra uma grande união, né, entre alguns animais, uma chamada protocooperação, que eles mutuamente se ajudam, e isso é fantástico. Mas afinal de contas, quem que é o regulador dessa harmonia aparente aí, né? Como que os animais sabem onde vão encontrar comida? Como que eles sabem onde sanar as suas dificuldades? Esse regulador, segundo a Bíblia, é o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por exemplo, lá no Salmo 104, do verso 27 até o verso 29. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam a seu pó. É Deus quem sustenta a natureza que encontramos aí fora. É Deus que promove essa harmonia entre os seres vivos. E Deus e o homem? Existiria algum tipo de relação entre Deus e a humanidade? Abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando Deus cria a humanidade, ele dá para ela uma função de cuidar dessa natureza que Deus havia criado. O ser humano nessa relação, ele nada mais é do que um mordomo, do latim major domus, administrador da casa. O mordomo, para quem não sabe, é aquela profissão de uma pessoa que administra os bens que não são dela, que são do seu patrão. É por isso que nós dizemos que quando alguém fala que o homem é dono deste mundo, tá errado, cara. Errou! A Bíblia diz que tudo que existe nesse mundo é do nosso Deus. Lá no Novo Testamento, por exemplo, nas cartas de Paulo, você descobre que nem você é de você mesmo, nem seu corpo é seu. Tudo que existe nesse mundo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Você, ser humano, só administra. É justamente depois que entendemos essa soberania de Deus sobre o mundo que fica mais fácil entendermos alguns outros conceitos da Bíblia. Entre eles, o dízimo e as ofertas. Provai e vede. Muitas igrejas cristãs, elas têm banalizado essa doutrina bíblica e têm feito virar motivo de chacota aí fora, né? Você chega na igreja, né, com a sua carteira, com o seu dinheiro, e aí o pastor vem e fala: não, nosso dinheiro.
Enfim, gente, é realmente vergonhoso o que fazem com esse ensinamento bíblico aí fora. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o dízimo e a oferta eles aparecem. O que é o dízimo, né? A gente sempre tem essa dúvida. O dízimo é o quê? É o teu salário inteiro? Não, gente. Dízimo não é o salário. Dízimo é a 10ª parte, 10% de algo. Você tem um bolo. Corta o bolo em 10 pedaços. Um desses pedaços é o dízimo. Abra sua Bíblia lá em Números 18, no verso 21, para a gente ter uma noção de como que funcionavam esses dízimos. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Quando você vai pegar um mapa antigo de Israel, você vê ali as 12 tribos. Só que você não encontra nenhum território dessas tribos para a tribo de Levi. Isso se dá pelo seguinte, galera. A tribo de Levi não tinha terras para plantar, não tinha essas propriedades de latifúndio, enfim. O levita, ele vivia dos dízimos das outras tribos. Porque qual era a profissão do levita? O levita, de acordo com este verso que a gente leu, ele tinha que se entregar de corpo e alma para os serviços do templo, do santuário. Era ele que cuidava ali dos cantos, dos louvores, da manutenção do templo, da limpeza dos objetos, do transporte dos objetos, enfim. Eram os levitas que faziam tudo na adoração a Deus. Eles não tinham o tempo que as outras tribos tinham, por exemplo, para comércio, para produção do seu próprio sustento. Então o que acontecia? Para os levitas não morrerem de fome, Deus ele disse para que as outras tribos separassem dízimos das suas coisas, dos seus ganhos, e esses dízimos deveriam ser entregues para a classe dos levitas. Vamos supor que um cara da tribo de Benjamim na colheita colheu 10 cenourinhas. Quantas cenourinhas ele tinha que dar para os levitas? Isso mesmo, ele tinha que dar uma cenourinha. Vamos supor que um cara da tribo de Dan nasceu no rebanho dele ali 30 ovelhinhas. Quantas ovelhinhas ele tinha que dar para os levitas? Isso mesmo, ele tinha que dar 3 ovelhinhas. Porque é a 10ª parte desses respectivos valores. É o dízimo desses respectivos valores. E assim, com o dízimo do pessoal de todas as outras tribos, a tribo dos levitas teria sustento. Essa ideia de viver do serviço a Deus, ela é repetida lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele diz que quem prega o evangelho tem que viver do evangelho. A igreja adventista do 7º dia, ela paga os seus pastores com o dízimo dos fiéis. E é para esse fim, biblicamente falando. Não tem nada de legal nisso, cara. É emprego. Ele vive daquilo. Não é, por exemplo, que nem um diácono, que é um serviço voluntário da igreja. Não é, por exemplo, que nem o Jackson, que é sonoplasta na igreja. Pergunta pro Jackson. Jackson não recebe nada por aquele serviço. Quem dera recebesse, ele toda hora fala isso. Mas pastor, gente, pastor é profissão, cara. Ele vive daquilo, ele tem que dedicar corpo e alma para aquilo. Não dá para você ser engenheiro ao mesmo tempo e ser pastor, né? Não dá. Ou uma coisa ou outra. Então por isso que ele tem que viver daquilo. E onde entram as ofertas aí? Bom, as ofertas, pessoal, ela é um pouquinho diferente do dízimo, porque o dízimo, ele é obrigatório. 10ª parte você tem que dar para Deus. Porém, as ofertas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus ele deixa a teu critério. Lembrando sempre que essa oferta ela tem que ser proporcional ao quanto que Deus ele vem te abençoando. É uma coisa que vem do próprio coração mesmo. Ah, eu quero doar tanto. Você vai lá, doa tanto. Ah, quero doar R$1. Que te impede, cara? Vai lá, doa teu R$1. Agora, tendo isso em base que a gente discutiu, dízimo e oferta. Uma pergunta pra vocês. Tem como a gente roubar a Deus? Sim! Vizinho ali acordou, cara. Tem como você roubar a Deus. Abra sua Bíblia. Lá em Malaquias 3, no verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Quando você não devolve o seu dízimo e nem a sua oferta, a Bíblia é clara. Você está roubando Deus. Você está assaltando Deus. Você está guardando para si algo que não é seu. Ressalto mais uma vez: Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, desbravador e desbravadora. Ele é o rei do universo, ele é tudo. Eu falei aqui no começo, tudo desse mundo pertence a Deus. Deus ele vai dizer lá em Ageu, por exemplo, que a prata e o ouro pertencem a ele. Cara, você dá o seu dinheiro ou não a Deus, ele não vai fazer ele mais ou menos rico. Não é esse o problema aqui que a gente está discutindo. O dízimo não é de uma questão monetária para enriquecer a Deus, não.
O dízimo é uma questão de fidelidade. Você não dá dízimo para Deus. Olha, estou te dando este dízimo. Não, cara. Você devolve para Deus dízimo. Porque não é seu. Seu corpo não é... Desbravador e desbravadora, quando você começar a trabalhar e começar a receber sua renda, seu dinheiro, lembre-se sempre de uma coisa. Esse dinheiro não é seu. É um recurso que Deus põe nas suas mãos. Ele te deixa ficar com 90% de tudo isso. Tudo que ele pede é a 10ª parte. E não porque vai deixar ele mais rico ou menos rico. Não. É para testar a sua fidelidade. É para que você seja humilde, para que você se coloque no seu lugar e entenda que nada disso é seu. Você é apenas um mordomo, você apenas administra tudo que ele te dá. Jamais se esqueça, desbravador. Deus, ele ama quem dá com alegria. Seja você também um mordomo fiel. Só faltou dizer provar e vede, né? Eu gostaria de finalizar essa classe bíblica fazendo uma oração com você. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa classe bíblica, por mais esse estudo que o Senhor nos concedeu nesse momento. Senhor, ajude-nos a entendermos, tanto a mim quanto a esse desbravador, essa desbravadora, ajude-nos a entendermos que nada que nós temos aqui em mãos é realmente nosso. Tudo vem de tuas mãos. E que o Senhor nos ajude, acima de tudo, a sermos sempre fiéis a ti nos dízimos e nas ofertas, porque é uma prova de amor para com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê um ótimo dia e abençoe as famílias desses que assistem. Pedimos isso por Jesus. Amém. É isso aí, meus bacanas! Essa foi mais uma classe bíblica aqui do nosso Clube Sândalo. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui embaixo. Não esqueça de também compartilhar com seus amigos. E o tema da próxima classe bíblica, galera, é a última classe bíblica. O tema dessa última classe bíblica será metamorfose. Eu espero você lá nesse próximo encontro e não se esqueça, fique em casa. Tô falando sério, cara. Aí fora tá um perigo, tá? Se não precisar sair, não saia. Fique em casa e até mais.